Vamos para a nossa entrevista agora, voltar aqui ao assunto sobre o petróleo, conversar com o professor Edmar de Almeida, do Instituto de Energia da PUC-Rio. Desculpa fazer essa digressão, professor, mas era preciso informar aqui nossos telespectadores sobre esse caso Master. Agora, professor, voltando um pouco à história da Venezuela, até a gente mostrou umas artes, uns gráficos ontem, que mostram basicamente que a Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris. Isso chegou a um ápice de produção ali há mais de uma década atrás, de quase 4 milhões de barris de petróleo por dia, e hoje esse volume está em torno de 900 mil, mais ou menos 1 milhão de barris no máximo por dia. Você tem uma precarização, um sucateamento grande dessa infraestrutura por corrupção, falta de investimento, uma série de fatores. Agora, eu queria que o senhor dissesse que novas oportunidades isso abre se, de fato, o setor privado americano entrar na Venezuela. Há interesse para isso? Há segurança jurídica para isso? E qual seria o montante de investimento e prazo necessário para revitalizar a indústria petrolífera tão combalida no nosso vizinho? Então, bom dia, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Então, indo ao ponto da Venezuela, primeiro é importante qualificar, né, esse tema da maior reserva de petróleo do mundo. O fato da Venezuela ter grandes volumes de petróleo identificados, né, não significa que todo esse petróleo é viável de ser produzido economicamente, né? O petróleo venezuelano é um petróleo caro, porque ele é um petróleo ultra viscoso, né? É um petróleo que você não consegue, por exemplo, exportar in natura, né? Na hora que sai do poço, ele ainda tem uma viscosidade muito alta e ele tem que passar por alguns processos para você ou diluir esse petróleo com outro petróleo leve para poder bombear esse petróleo até os petroleiros para exportar, ou você tem que utilizar upgraders, que são mini refinarias, né, que vão diminuir a viscosidade desse petróleo e aí sim você pode exportar. Então, essas etapas adicionais que você tem que processar o petróleo venezuelano são caras e boa parte desse petróleo venezuelano, dessas reservas que estão sendo mencionadas na imprensa, elas hoje não são viáveis economicamente, né? Uma parcela significativa, ou talvez a maior parte desse petróleo, precisaria de preço de petróleo hoje acima dos $80 para ser viável economicamente ser produzido. Bom, mas isso não significa que não haja um potencial para aumentar a produção de petróleo na Venezuela. Eu acredito que há sim, desde que haja novo investimento, né? A Venezuela passou nos últimos 15 anos, né, por uma grande degradação da infraestrutura de produção petrolífera, né? Justamente as refinarias venezuelanas pararam de funcionar por falta de manutenção. Esses upgraders, que são essas refinarias para você processar o petróleo para poder exportar, muitos deles não têm mais condições operacionais, né? Os poços precisam ser revitalizados. Então, são necessários investimentos na infraestrutura existente, né? Então, a revitalização de campos é mais barato, né? Muitos poços já estão lá, tem a infraestrutura que já está lá, é uma questão de revitalizar. Então, se houver investimento nessa infraestrutura existente, é possível sim que a Venezuela venha aumentar a produção do atual patamar de 1 milhão de barris para algo como 1,5 milhões, algo nessa ordem, é o que tem sido mencionado pelos vários especialistas aí no mercado. Há apetite para isso? Eu acredito que há, porque várias empresas americanas, né, ganharam em cortes internacionais arbitragens contra o governo da Venezuela pela nacionalização lá da época do governo Chávez, né? E elas têm direito a indenizações, né? Então, uma maneira que o governo americano está vendo, né, é de negociar com o atual governo venezuelano acordos para que essas empresas possam voltar à Venezuela, fazer algum investimento, o mínimo possível, e receber o retorno desses investimentos, mas também o dinheiro que eles têm direito de indenizações, né? Então, nós estamos falando de indenizações que somam aí mais de 10 bilhões de dólares. Essas indenizações foram confirmadas pela justiça americana. Ou seja, então as empresas americanas têm um crédito de, vamos dizer, 10 bilhões de dólares a receber,
o que é um grande incentivo para elas irem para lá para tentar viabilizar, receber esse dinheiro, né? Então, a meu ver, existe esse espaço de revitalização da indústria, aumento da produção gradativa, mas para a Venezuela se tornar uma grande potência petrolífera, voltar lá aos 4 milhões de barris que ela já teve, etc., eu não vejo condições regulatórias, econômicas, para atrair esse montante de investimento. Precisaria realmente ter uma mudança de paradigma, né? Político, regulatório, que ainda estamos muito longe desse tipo de cenário no caso da Venezuela, né? Agora, professor, como é que isso nos afeta diretamente? Como é que isso afeta em duas frentes? O preço do petróleo no mercado internacional, a gente viu que ontem teve uma alta, essa alta deve se manter ou não, ou o petróleo deve voltar a esse valor mais reduzido do último ano, né, em que caiu quase 20%, e o que isso impõe em termos de desafio para a Petrobras, porque você ganha um concorrente de peso aqui no nosso quadrado, no nosso quintal, vizinho, né, com petróleo em águas mais rasas, que as reservas já são conhecidas, mais fácil de ser explorado, por exemplo, do que a margem equatorial. Veja, eu acredito que sem uma mudança de paradigma, né? O que eu chamo de mudança de paradigma? É a Venezuela voltar a ser um país democrático, com eleições livres, com alternância de poder, né? Uma mudança das leis na Venezuela relativamente à situação da economia, e é todo um framework regulatório muito, muito amplo que tem que ser mudado, não é uma lei só sobre petróleo, né? A economia venezuelana hoje, ela primeiro está quebrada, né? Eles estão em default, tanto o governo venezuelano quanto a PDVSA estão em default, não estão pagando as dívidas deles, só a PDVSA tem mais de 70 bilhões de dólares de títulos vencidos. Eles devem muito dinheiro para as empresas, para os chineses, mas também empresas de fora, de outros países, etc. Então, é um país quebrado, com a legislação econômica absolutamente inadequada, porque é um país que tem uma intervenção do Estado na economia em todos os setores, né? Da economia, os preços são controlados. Então, assim, você tem que fazer, vamos dizer, a reforma econômica e política que precisaria de ser feita para você atrair investimentos de centenas de bilhões de dólares, que seria necessário para a Venezuela voltar a produzir algo como 3, 4 milhões de barris, isso levaria muito tempo. E a primeira questão, eu acho que é essa, né? Então, primeira coisa, esse cenário não está dado, né? Não há uma decisão e nenhuma garantia que, por causa dessa intervenção americana, você vai conseguir fazer essa mudança de paradigma. Mas, se houvesse essa mudança, nós estamos falando de um cenário de 5, 10 anos, no mínimo, para você ter esse tipo de... Então, ou seja, qual a influência da Venezuela, né? Veja, eu acho que isso é debatível, né? Porque você tem outros países aumentando a produção aqui na região, né? A Guiana era nada, já está produzindo mais de 1 milhão. A Argentina também é uma área de grande expansão da produção de petróleo. Vários outros países na África, né? Namíbia agora com grandes descobertas, etc. Então, assim, eu acho que é mais um ator relevante, né? Mas, assim, eu acho que no curto prazo, nos próximos até 5 anos, eu não vejo a Venezuela fazendo a diferença, uma diferença significativa no mercado mundial de petróleo. Pode fazer alguma diferença na questão do petróleo pesado, que é o tipo de petróleo deles, né? Professor, a gente só tem mais 3 minutinhos, mas eu não queria deixar de tocar com o senhor num tema importante que a gente vinha conversando antes do programa começar, que é sobre a geopolítica, né? A China como um ator fundamental com atuação na nossa região e como essa chegada dos Estados Unidos na Venezuela, de alguma forma, inibem esse ator, empurram esse ator para fora da esfera de influência aqui do hemisfério ocidental, que foi como a gente começou esse programa no Mercado Aberto de hoje. Qual o impacto, quais as repercussões isso terá? Exatamente. Eu acredito que esse é o impacto mais importante, né? Não é uma questão específica do petróleo, mas eu acho que a sinalização dos Estados Unidos é de que eles vão inibir, né, a atuação de atores de fora da região
a influência de atores fora da região aqui na América Latina, né? E esses atores, o que tem mais capacidade de atuação e influência aqui é a China, né? Porque é o maior parceiro comercial da região, não é só do Brasil, é da região como um todo, né? Outro tema importante é o investimento direto estrangeiro. O Brasil recebeu, ano passado, mais de 80 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro, né? A China não é ainda um grande investidor aqui no Brasil, mas é um país que tem o maior potencial de crescimento de investimento direto estrangeiro no mundo. E o Brasil era um dos países que eles estavam mirando, né? Então, eu acho que isso vai inibir a atuação da China de forma mais agressiva do ponto de vista de investimento direto estrangeiro. Pode inibir também o comércio com a China, né? Porque, vamos dizer, os Estados Unidos colocou a nossa região como uma zona de influência prioritária, né? Basicamente, eles vão tentar influenciar nas decisões aqui com relação à integração, à forma da integração das nossas economias latino-americanas com o restante do mundo, né? Então, eu acho que esse é um fator importante, que isso vai limitar, né, a nossa capacidade de negociação com países de fora da região, né? E os Estados Unidos vai ter um papel muito mais agressivo, né? Na supervisão, né, do que está acontecendo aqui no mundo econômico, aqui na nossa região. Então, isso não é bom, né? Isso tira um grau de liberdade para a gente. Vai ser muito mais complexo navegar nesse ambiente geopolítico e econômico aqui na região, né? Em particular para o Brasil, que depende muito da China, é um sinal amarelo muito importante. E é como eu falava mais cedo, e vai ser difícil para a própria Venezuela acomodar todos esses interesses, né? Por mais que você mantenha a mesma estrutura de poder do chavismo, do governo Maduro, notadamente, eram atores muito próximos à Rússia, à China, né? Ao Irã, a outros países que são vistos como adversários e alguns até como inimigos dos Estados Unidos. Então, ajoelhar nesses dois altares certamente será um desafio para esse pessoal. Professor, quero agradecer demais a sua participação no Mercado Aberto. Fica o convite para a próxima. Fico sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, muito obrigada.